Bom dia, a paz do Senhor. Mais um dia aqui nessa mesa compartilhada, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque se estamos aqui, tudo Ele proveu, tudo Ele providenciou no ontem, quando nós oramos pedindo que Ele nos guardasse, nos sustentasse no dia de ontem e acordamos. Vivemos aquele dia, vencemos com Ele o dia de ontem. E hoje, acordando, estamos aqui, nos preparando mais uma vez na palavra de Deus, aprendendo, sendo munido de tudo que a gente precisa para esse dia que está surgindo ainda. E tudo que a gente vai passar, vai enfrentar, vai vivenciar, Deus sabe. E aí Ele está aqui nos ensinando, nos dando a direção, a orientação através da palavra dEle. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos direcione para cada ato, para cada escolha, para cada atitude, para cada um que vai passar por nós, a quem Ele já sabe como vai ser cada hora do nosso dia, cada minuto. Te agradecemos, Deus, que o Senhor tem nos provado a sua presença, a sua força, o seu poder, o seu cuidado, o seu amor. Muito obrigada, Deus, que nesse momento aqui o Senhor também nos prepare para sermos conduzidos, Pai, nos ensine, nos repreenda como Pai amoroso, como pastor nosso, Deus. Obrigada por esse privilégio, Senhor, de abrir a sua palavra assim que acordamos, Pai. Oh Espírito Santo, aviva-nos, desperta-nos, Pai. Oh Senhor, precisamos de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que não saiamos desse momento aqui da mesma forma que estamos chegando. Que o Senhor possa trazer cura, libertação, avivamento, renovo. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. Precisamos de Ti, Deus. Ajuda-nos a nos manter firmados em Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai. E já lhe agradeço, porque não há outra forma, Pai, de vivermos e vencermos esses dias maus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do devocional de hoje está em Romanos 8, a partir do 26. E o pastor está dizendo aqui que, como representação dessa mensagem, né, ele foi a um jogo de beisebol que o neto dele, Pedro, de 6 anos, ia participar. E o neto fez algo lá que prejudicou a vitória do time. E o treinador falou para o Pedro, parabéns, Pedro, foi uma boa falha. Querendo assim dizer que ele errou, mas né, foi algo bom. Ninguém entendeu isso, claro, ainda mais crianças, né, que só querem vencer. Mas o pastor começou a analisar isso para as coisas de Deus, né? Deus não exalta as nossas falhas, as nossas perdas, mas Ele quer que a gente tenha o entendimento de que a gente aprende. A gente tem, aliás, que aprender com os nossos erros, né? Quando a gente educa filhos, por exemplo, enquanto são pequenos, a gente tem que ser, aliás, até chata, né? Porque tem que repetir até que ele cada dia praticando vai aprendendo e até que a prática é que vai levar à perfeição, literalmente, né?
é a nossa repetição de atos que a gente aprende, né? Que não erra, né? Nas nossas tarefas, nas nossas coisas, mas assim também é com a nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, vamos dizer assim, a gente precisa praticar, né? E quando se erra, que nem o que o treinador, eu creio, queria usar o erro do Pedro aqui para exemplo para os outros, né? No sentido assim, mostrar que aquele tipo de gesto lá, não sei se de correr ou de segurar a bola, não sei em que o Pedro errou, o pastor aqui não fala, mas que nem jogadores, tem que funcionar num todo, né? Tem que saber a hora de passar a bola também. Às vezes tenta ir sozinho e erra e não consegue. Então é aprendendo, né? Vendo a estratégia. E a gente fala muito aqui disso, né? Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, vamos junto. E estratégia é algo primordial para uma vitória. Se a gente quer aprender, quer vencer, a gente tem que primeiro ver de que maneira. Por exemplo, esse ato que nós estamos fazendo aqui, compartilhando, é algo que eu tenho para mim de ensino de Deus, né? Que é preciso todos os dias, a todo instante, a gente mergulhar na palavra de Deus, porque quanto mais a gente conhece, mais íntimo nos tornamos, mais confiança desperta no relacionamento, né? Ainda mais sendo com Deus, né? A gente precisa descansar o nosso coração, a gente precisa esperar em Deus, e esse esperar requer muita fé, muito esforço, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Basta você ler na própria palavra a história de Abraão, por exemplo, aguardando a promessa dele, e assim a gente vai vendo quantos casos a gente vê de mães que oraram por seus filhos, pela conversão deles ou pelo livramento de vícios, alguma coisa, e elas mesmo não presenciaram, mas elas, mesmo elas tendo falecido, de tanto tempo que foi esse processo, eu conheço pessoas que estão já servindo ao Senhor, que foram respostas de oração, e atribuem a mãe ter buscado, a insistência da mãe com Deus, entenderam isso, mas a mãe mesmo não viu. Mas o que nos importa é plantar, é semear, né? Agora, a colheita, o tempo da colheita, eu nem sei se eu vou participar, mas eu sei que a semente tem vida dentro, né? A gente já falou disso, eu posso plantar, mas a semente já vem com vida. Então, é Deus quem vai tratar, né? Esse solo, essa sementinha de crescer. A gente tem que ajudar nesse tratamento de solo, né? Que nem numa planta que a gente vai cuidar, a gente cuida da areia, a gente bota adubo, a gente vigia ali para não ter praga nas plantas, a gente arranca, né, as ervas daninhas, os matinhos que quer sufocar a semente. Deus não faz sozinho, a gente tem que. Ele quer ver esse nosso esforço, né? E isso trazendo para a nossa vida espiritual, a gente entende, né? Esse cuidado. Tem tempo de vento, tem dias de chuva, e a gente tem que nos vigiar e vigiar quem está à nossa volta também. Tendo cuidado de ver se está viçoso, se está forte, se precisa de adubo, de regar. Lembra que a gente fala muito aqui? Ligar para as pessoas que não se vê mais na nossa volta lá na igreja, saber, jogar uma sementinha, de repente um adubozinho, né? Lembrar ela que Deus a ama, que está esperando, que é preciso caminhar em comunhão. É muito perigoso hoje em dia a gente vê, depois da epidemia, muita gente criou hábitos, né? De não ir mais à igreja, de não precisa, né? Porque naquela época as igrejas se adaptaram, fizeram tudo online, né? Pela falta da presença
física, o contato, e muitos parece que ainda continuaram nisso, né? E isso é perigoso demais. Em comunhão, em conjunto, é onde Deus quer que estejamos, né? Na casa dele. A minha saga aqui com essa tosse continua, gente, me perdoe. Mas em Romanos, o pastor colocou a leitura, é um texto maravilhoso, né, no livro de Paulo, a primeira carta aos Romanos. E aqui, Paulo, no capítulo 8, ele está aqui a partir do 26. Da mesma maneira que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito vai interceder por nós. A gente, às vezes, eu costumo dizer, né, não tem que se preocupar, porque o Espírito já sabe. E sabe assim, quando você acha assim, não estou conseguindo orar porque está tão difícil, mas acalme o seu coração. O Espírito Santo é o nosso intercessor, né? É Jesus em nós. Então Ele que leva ao Pai, Ele nos conhece, Ele sabe tudo que necessitamos, tudo que estamos precisando. Então, às vezes a gente não sabe se expressar, né? Às vezes a dor está tão grande e não consegue. Não se deixe entristecer por isso. Ele sabe, Ele sabe. Antes da gente falar. Aquele que examina os corações, aí ó, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida dos seus. E às vezes a gente não entende porque está encarando algo sofrido, né? Uma tribulação. Pode aguardar, pode confiar e esperar, vai passar. E lembra que a gente fala aqui da exaltação que Deus nos traz? Né? Ele tem que ser exaltado, mas Ele faz com que a gente se sinta assim. Né? Vai passar e você vai ver o bem de Deus nessa situação. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus está cuidando de tudo. Que diremos? Peraí, essa parte eu vou depois. Porque primeiro estou vendo aqui que tem uma explicação muito bacana no rodapé da Bíblia. Está dizendo aqui dessa intercessão do Espírito, que no tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar o crente a orar, 3 observações são importantes. O Filho de Deus tem 2 intercessores divinos. Cristo intercede no céu pelo crente, perante a face do Pai. E o Espírito Santo intercede no íntimo do crente, na terra. Essa intercessão é Ele quem faz ao Pai, Jesus e Espírito Santo. Esses gemidos está indicando que o Espírito intercede justamente com os nossos gemidos. Esses gemidos têm lugar no coração do crente. Os desejos e anseios espirituais dos crentes têm sua origem no Espírito Santo que habita em nosso coração. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção.
Ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Essa parte que fala também, falamos do Espírito Santo. Agora essa parte que fala que todas as coisas cooperam para o bem, está dizendo assim, ó, que esse trecho traz grande conforto ao Filho de Deus quando temos que enfrentar sofrimentos nesta vida. Deus vai fazer o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições, sofrimentos. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo, finalmente levar a efeito a nossa glorificação. Essa promessa é limitada aos que amam a Deus e lhe são submissos mediante a fé em Cristo. Todas as coisas não incluem os nossos pecados, nossas negligências. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Não é. São as coisas que a gente sofre, sabe? Aquelas tribulações, aqueles dias de desânimo, tem porquês. A minha mãe, por exemplo, às vezes ela amanhece com dores, cansaço nas pernas e fica chateada, entristecida, normal, né? Mas eu sempre a animo, né? Tento, pelo menos, lembrar a ela que Deus sabe todas as coisas. Porque quando a minha mãe está bem, acontece muito isso assim, graças a Deus, mas aí ela aproveita para faxinar, para lavar quintal, para não sei o quê, e aí piora a situação da saúde dela. Então eu digo sempre para ela, assim, num clima até de brincar, que às vezes Deus faz ela amanhecer assim, sem poder abusar, poupando ela, para que ela passe o dia quietinha, como é a ordem do médico, entendeu? Mais ou menos é isso que eu estou vendo, assim, de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus cuida, que Deus ama, que nós amamos ao Senhor, né? Esse versículo que fala os que Dante conheceu, os predestinados, né? Neste versículo, conhecer a intenção é o equivalente a amar de antemão e é usado no sentido de ter como objeto de estima afetiva e optar por amar desde a eternidade. A presciência de Deus aqui significa que Ele determinou desde a eternidade, esses predestinados, né, a amar e redimir a raça humana através de Cristo. O objeto da presciência ou do amor de Deus aparece no plural, refere-se à igreja. Isso então significa que o amor eterno de Deus objetiva principalmente o corpo coletivo de Cristo e somente tem a ver com indivíduos à medida que estes integram esse corpo coletivo mediante a fé permanente em Cristo e a sua união com Ele. Corpo coletivo de Cristo alcançará glorificação no porvir. O crente considerado à parte não alcançará a glorificação caso ele venha a separar-se do corpo de Cristo, amado e antemão pelo Pai, deixar de conservar sua fé no Senhor. Prosseguir. É o que a gente tem tido essa semana toda de devocional. Prosseguir. Perseverar. Não desanimar, buscar renovo sempre, como a gente faz aqui. Ontem a gente falou muito disso, né? E hoje está se repetindo, né? Quando a gente erra, é preciso se voltar para Deus. Ontem eu até falei de Davi, né? É preciso a gente não parar. Para pensar, é que nem ontem foi nos dado um exemplo maravilhoso do pastor no devocional de ontem, nossa vida cristã.
nossa caminhada cristã. Como fazer dieta, né? Como dieta alimentar. A gente faz, a maioria das vezes, tem vários tipos de situações de dieta alimentar, em casos de saúde, problemas de saúde, mas o citado foi de emagrecimento. A gente já pensou se cada vez que eu furar, burlar a minha dieta, eu parar? Por isso que a gente nunca termina uma dieta, né? Porque o certo é, errou, foi a uma festa, abusou, saiu da dieta, né, nessa alimentação, já na próxima refeição volta, né? Eu dei até o exemplo aqui que eu não consigo fazer, eu não faço assim muito negócio de dieta, mas eu uso, eu chamo de dieta da compensação, né? E me dou bem com isso, porque eu não fico muito ali pensando nisso, né? Socada naquilo ali, mas rigorosa, vamos dizer assim, né? Quando eu vou numa festa, abuso, dependendo do tamanho do estrago, eu me corrijo logo no dia seguinte. Eu já maneiro, já não, eu criei hábito, graças a Deus, de não jantar, mas corrijo assim, como salada, eu faço aquela dietazinha assim de 1, 2, 3 dias rigorosa, dependendo da situação que foi, né? Mas não abandono, não saio muito daquilo, né? Há anos eu mantenho assim, eu já sou meio mesmo forte, né? Mas minhas roupas são as mesmas, assim, se eu pegar uma roupa de 10, 15 anos atrás, normal, eu procuro pelo menos não sair daquilo, né? Então eu vigio dessa forma. E aqui está dizendo para a gente dessa vigilância. Deus está dizendo para a gente desde ontem, não abandonar. A gente tem que retomar o caminho. Não é de qualquer jeito, não é isso que eu estou falando. Mas se arrepender, sabe? Se reparar diante dele, pedir que ele nos ajude a levantar e a gente prossegue. Já pensou se a gente ceder aos nossos pecados? Se a gente deixar para lá, a gente volta para o mundo e vai ceder, vai servir a quem? Só tem 2 senhores aqui. Vai cair na isca? Vai ceder ao senhor do mal? Ao senhor desse mundo? Tá entendendo? O pai está sempre, que nem naquela parábola que Jesus nos ensinou. O filho que foi para o mundo com toda a sua herança, gastou tudo, viveu e tal, mas por um momento ele sentiu falta, ele se arrependeu. E ele volta implorando o perdão no sentido assim, eu volto até, voltou se humilhando, né? Eu posso ser o mais humilde dos empregados, posso comer aqui das sobras junto com os animais. O pai nem esperou ele pedir perdão, nem esperou ele se retratar dos erros. Já recebeu ele com abraço, festa e com anel de filho de volta para colocar no dedo. A gente tem que vigiar para não fazer que nem o irmão, né? O irmão dele que ficou em casa não entendeu a atitude do pai, né? Recriminou o pai. Poxa, eu que estou aqui contigo sempre, sou fiel aqui no zelo, na obra, aqui trabalhando, nunca te abandonei, sempre o respeitei, sempre segui tudo direitinho. E o Senhor faz festa, recebe esse aí que saiu, pecou e errou. A gente tem que vigiar para não ser desse irmão, né? Que não entendeu, que nem a parábola das 100 ovelhas, né? Que deixou 99 para buscar que se perdeu. O que o pai disse para esse filho foi: filho, você sempre está aqui comigo, sempre teve isso aqui, essa festa, o anel no dedo. Esse se arrependeu e voltou. Sabe, aquele irmão que peca, que erra, como é que ele é recebido de volta na casa? Será que as mesmas portas que ele tinha abertas vão se abrir de novo para ele? Será que ele vai ter olhares acusadores que o expulsam sem palavras? Aquele sorriso entre os dentes, aquele olhar recriminador, acusador,
é o Senhor? Então a gente tem que ter esse entendimento aqui das coisas do Senhor. E o que eu queria, que eu falei, terminar, é um gás pra gente. Sabe, aquela pedra de impulso e não de tropeço. É o chamado cântico de vitória. Deus é por nós. Está a partir do verso 31 desse mesmo capítulo 8 de Romanos. Vou terminar lendo assim, ó. Que diremos, pois, a estas coisas? Estas coisas que nós lemos, que é o quê? Temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que descansar o nosso coração. Então mais um gás para a gente prosseguir, para a gente persistir. Né, Priscila? Deus abençoe, vamos junto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode contra o nosso Deus? Né? Momento. Desculpe, gente. É online e é ao vivo. Perdão. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui nós lemos isso e aqui ele está repetindo. É Deus quem os justifica. Nossa justiça é de Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, então, gente? Quem pode separar a gente desse amor que a gente está vendo aqui? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós sabemos disso. Às vezes eu vejo cultos, igrejas assim na internet ou em algumas que a gente vai convidado. A gente só ouve pregações, a internet está cheia, as pessoas selecionam os pastores que só pregam as bênçãos, só pregam as coisas boas, as promessas. Mas por que não ler as maldições ou coisas sobre o inferno? Que é a realidade nossa. Os dois caminhos, a porta estreita, a porta larga, na Bíblia tem todos esses parâmetros. Os dois senhores. A gente não pode só querer viver as coisas maravilhosas aqui. O próprio Jesus, o que ele disse? No mundo tereis aflição. Sabe o que é uma aflição? Mas tem de o quê? Ânimo. Porque ele venceu. Se eu digo para você que você precisa ter ânimo, é porque você vai viver em paz? Se eu te disser para ter ânimo, é porque eu já estou te prevenindo, te avisando que a coisa não vai ser fácil. Ai, irmãos, eu não vejo a hora de me liberar dessa garganta, dessa gripe. Mas não parei nem um dia com vocês aqui. Semana toda, se Deus me sustentou, não faltei um dia de trabalho.
Eu tenho o privilégio, né, de trabalhar numa salinha separada, porque é com telefones, quem vem a mim não precisa chegar perto, minha sala é escondidinha e a porta é bem distante, graças a Deus. Então eu não faltei nem um dia de trabalho, como hoje é dia também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem nos separará do amor de Deus? Mas em todas estas coisas, né, ser reputado como ovelhas no matadouro, né? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha a certeza que temos que ter. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor. O mundo nunca vai entender isso, né? Ver uma pessoa sofrendo e não abandonando o Senhor. Quantas pessoas a gente vê na nossa igreja que a gente sabe, a vida tá difícil, a gente fica até olhando para ela, até com uma certa admiração pela fé, né? Porque a gente admira até o lado que Deus faz nela, porque a gente vê que aquela força não é dela. Ela já teria esmorecido há muito tempo. É uma capacitação que a gente vê que não é sobrenatural, sabe? As coisas que às vezes a gente enfrenta, a gente sabe que sucumbiria se não fosse uma força vinda do Senhor. Quantas coisas eu resolvo e eu, Senhor, obrigada. Até o meu intelectual ou a minha sabedoria não é a minha. Você sabe que foi Deus quem te deu, né? Então a gente fica numa admiração, não é pela pessoa em si. O que eu exalto assim a pessoa é a força dela com Deus, é a busca dela em Deus, é a fé dela em Deus, sabe? Aquela dedicação dela. Isso é que a gente tem que pegar como exemplo, mas nunca esquecer. Quem está preparando tudo isso na pessoa, quem está ali trabalhando, sabe, na pessoa, fornecendo tudo isso, é Deus. Por isso que a glória é dele. Bom dia, Helena, paz do Senhor. Vamos junto buscar aqui, ó, nosso maná diário, nosso pão. E aqui, então, está dizendo essa parte de como ovelhas para o matadouro, as adversidades alistadas, tudo isso que a gente leu aqui, né? Que vai nos separar, o que pode? Tribulação, doença, e aqui está dizendo todas essas adversidades alistadas pelo apóstolo, nesses versículos, né? Têm sido experimentadas pelo povo de Deus através de tempos, mas nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguição, fome, pobreza, perigos, aflições, calamidades. Isso não significa que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crente abre-nos um caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais que vencedores por meio de Cristo. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor divino, nem por causa de poderes do mal ou adversidades demais, porque
tal pessoa foi negligente, de repente, na sua comunhão com Cristo. Somente em Cristo é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele o desfrutaremos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Oh, Deus, obrigada por essa força, por essa palavra. Parece uma vitamina. A gente estava falando de dieta alimentar, né? Sabe, aqueles alimentos que a gente busca para ter energia, né? Para animar no dia, né? Mas eu estou vendo que o Senhor está... É como uma reafirmar, é confirmar a mensagem que a gente tem tido todos esses dias de não parar, de prosseguir. E esse ato nosso aqui que Deus está nos permitindo, nos abençoando, desse devocional compartilhado aqui entre nós. Que bênção, gente. Que oportunidade maravilhosa. Que amor é esse? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós oramos, né, no início, que a gente não saísse daqui da mesma forma, eu quero agradecer a Deus por esse êxtase, por esse ensino, por esse... Eu estou me sentindo assim como que realmente algo que eu me alimentei assim de trazer energia nova. Parece um açúcar, uma glicose, sabe? Leiam capítulo 8 a partir do 26, que foi a mensagem de hoje desse pastor, né? Nosso vídeo de número... Só um momento. Capítulo 8 a partir do 26. E esse devocional é o número 64 nosso. Já estamos em 64 vídeos devocionais. Glórias a Deus. Todos estão salvos, do 1 em diante até esse de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Cada palavra aqui lida, compartilhada, cada momento nosso de se alimentar desse maná de Deus, né? Que é a palavra dele. Aqui, o pastor diz assim: se você ama a Deus e quer satisfazê-lo, não desista nem se desvalorize. Peça-lhe que o perdoe e dê forças para vencer suas fraquezas. Confie nele. Deixe que ele produza algo de bom das suas falhas. O fracasso nunca é o ponto final para aqueles que recomeçam com Deus. A gente não tem que parar. A gente tem que se refazer, se renovar diante de Deus. Como eu falei da parábola do filho pródigo, procure ela e leia. Entenda os dois lados. Daquele que errou e que vem buscar o perdão de Deus, mas também, e até principalmente, para dentro da igreja, aquele irmão que ficou e que recriminou o perdão que o Senhor deu, né? O perdão que esse que voltou recebeu, não entendendo, né? A alegria de Deus, a alegria do Pai desse filho que volta, a festa nos céus, como a gente fala, né? Quando algum pecador se reconcilia. Então leia, e essa palavra também, leia você mesmo, como eu digo, o Espírito Santo, como a gente leu aqui, né? Ele sabe o que está no nosso interior. Então, ele trouxe um entendimento para mim, naquilo que eu preciso e aquilo que ele quer fazer em mim. Mas em você, ele vai falar de outra forma, porque as suas necessidades são diferentes das minhas. Então, ele, lembra, o inexprimível, ele fala com cada um.
É individual o nosso relacionamento com o Senhor, né? No sentido do Espírito habitando dentro de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que Deus vá na frente de onde estivermos de estar hoje, que Ele nos prepare para tudo o que Ele sabe que precisamos estar preparados para o que vamos enfrentar nesse dia. Amém? Vamos descansar o nosso coração, porque isso prova a confiança, o nível de confiança que temos no Senhor. E confiança adquire quando se conhece o outro. E é isso que estamos fazendo aqui, conhecendo o nosso Deus. Cada dia, cada manhã que Ele se revela a nós através da palavra dEle. Amém? A paz do Senhor. Até amanhã com mais um devocional diário. Deus te abençoe.